Mas o que eu estou dizendo é isso. É o cara que não se segura e que transforma evangelização em infernização da alma humana. E foi o que Jesus disse aos fariseus aqui em Mateus 23, no verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, acadêmicos, teólogos da religião e fariseus, conservadores, puritanos, fanáticos, hipócritas, mascarados, porque rodeais o mar. E naqueles dias, rodear o mar era como uma viagem para a Lua. Rodeais o mar. E rodeais a terra, que era quase uma multidão de planetas no mesmo planeta, porque rodear a Terra era uma façanha extraordinária, de poucos, de esforço incomensurável. Rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um convertido do jeito de vocês, fanático como vocês, treinado por vocês, e vocês conseguem fazer esse cara ficar pior. Foi o que Jesus disse. Antes de vocês chegarem na vida dele, ele não era tão ruim como ser humano como ele se tornou depois que vocês chegaram, passaram, formataram e configuraram a mente dele com essa lavagem cerebral e com os condicionamentos que vocês impuseram, impingiram, instilaram na mente dele. Aí ele virou um prosélito da religião e um fanático. E uma vez que vocês atinjam esse feito, vocês tornam essa pessoa, preste atenção, é Jesus falando, tornam essa pessoa um filho do inferno. Jesus dizia as coisas como as coisas eram. Vocês tornam essa pessoa que estava melhor sem ter sido catequizado por vocês a convertem, não em alguém que é filho de Deus, mas em alguém que é filho do inferno, que é filho do ódio, que é filho da ira, que é filho do supremacismo, que é filho da arrogância, que é filho da soberba religiosa que ele não tinha, não possuía, não sabia nem o que era. E aí ele fica muito pior do que ele era quando era considerado pagão. Ou seja, Jesus disse, ele fica 2 vezes mais filho do inferno até do que vocês. Vocês conseguem fazer as gerações piorarem. E faz meio século que eu vejo a evangelização piorar as pessoas. Tem gente que melhora e as pessoas que melhoram são aquelas que não tinham como piorar. Eram aquelas que matavam gente para todo lado, aí pararam de matar. Eram aqueles que contratavam e pagavam serviços perversos para serem feitos por aí afora. E aí, por causa desse encontro, pararam de fazer e trazer aquelas contribuições tão coletivamente mortais como realizavam antes. Tem que ser uma pessoa vivendo numa situação muito feia. Como às vezes me perguntam hoje, nas muitas entrevistas que eu dou por aí, escuta, pastor, mas o que é que de bom a igreja que está aí traz para as pessoas? Eu costumo dizer isso. Tem gente que é melhorada porque não tinha como piorar mais. Então, para essas pessoas, a igreja ainda é um recurso. Ou para gente que estava totalmente sozinha, querendo se matar,
aí encontra pelo menos alguns horários por semana para ir num lugar, para se distrair, gostam pelo menos de alguns cânticos, fazem amizades com pessoas mais ou menos da mesmo tipo, natureza e angústia, o que diminui um pouco a sensação de solidão e de abandono. Para pessoas que estão nos estertores, muitas vezes ajuda, diminui, é um mal menor. Agora, para uma grande maioria de pessoas, que a única coisa que tinham de errado, segundo os religiosos na vida, era não frequentar nenhuma igreja e não terem aprendido ainda a doutrina dos crentes. Esse era o mal deles, era por esse mal ou por esses males que iriam supostamente para o inferno. Aí são supostamente evangelizados. Ouvem primeiro a ameaça de como Deus vai pesar a mão, como o cara já está sob o juízo miserável, como o caminho dele inarredável já é para o inferno. Se ele não for para a igreja, não se batizar, não dizimar, não tomar a ceia, ele já tem um lugar garantido no hipersubsolo, no quinto dos infernos. Eles iniciam assim: é terror, é medo, é pânico, é culpa, é juízo divino, é o diabo no cangote, é montaria de Satanás. Aí tem muita gente apavorada, tem gente que não passa embaixo de escada porque é supersticiosa, que quando chove cobre os espelhos por causa de superstição, bota uma cruz de palha na porta para o raio não cair em casa. Tem gente que não pode ver um gato preto que isola 3 vezes assim, ó. 3 vezes o cara dá aquela isoladinha ali na mesa, ó. Aqui, Braulio, 3 vezes o cara supersticioso vai e rola na mesa aqui. Ai, tá isolado. Esse tipo de gente acredita em tudo. E aí, meu Deus, o segundo passo é mostrar para ele como ele tem que se tornar associado da religião pelo batismo, pelo dízimo, pelas ofertas e pela frequência. Aí, por essas razões, ele está salvo do inferno. Frequência na casinha, dízimo, batismo e aprender os jargões de Deus, os jargões do dialeto, do gueto. E aí, quando ele vai, como no passado eu chamava, na década de 80, eu cunhei a expressão evangeliquez. Hoje em dia muita gente usa, mas eu comecei a usar isso em 80, 81, ou no final de 70, o evangeliquez do gueto. Aí vai, ensina para o cara essa linguagem e aí diz que ele está convertido. E ele, na presunção de estar convertido, fica pior, porque o novo fanático é pior do que o velho fanático. O velho fanático já viu muito, já apanhou muito, já teve até suas próprias decepções. Ele é fanático para os outros, mas para ele mesmo, no particular, a vida é muito mais tranquila. O fanático ancião, o fanático velho, ou fanático supostamente experiente, fanatiza os jovens. Mas ele, nos seus cantos e recônditos e fechada a sua porta, ele vive uma vida diferente. Quando ele viaja e tira férias, ele fica irreconhecível. Mas o novo fanático fica com aquele compromisso apaixonado de sair infernizando a vida dos outros, da mulher, dos filhos, dos pais, da casa, dos parentes, dos amigos, e ainda ter mais aquele compromisso horroroso de ter que romper relações com antigas amizades, com queridos de outros tempos, às vezes com os parentes, diminuir a intimidade até com a família, a menos que a família vá para o mesmo lugar e se submeta às mesmas coisas, e o cara fica cheio de juízo, vai ficando insuportável. Aonde ele chega,
é acusação. Fica horroroso. E enquanto eu estou falando aqui, eu sei que você está fazendo as suas múltiplas identificações com uma quantidade enorme de pessoas. Às vezes são seus filhos que ficaram inimigos da sua vida. Às vezes eles ficam inimigos porque eles se tornaram membros de uma denominação fanática e você é membro de um grupo que não é tão fanático. Então eles dizem que você está se perdendo porque o que salva de fato, segundo a evangelização dos escribas e fariseus, é o fanatismo, é o que salva. Sem fanatismo não há salvação. Religioso fanático ensina que sem fanatismo não há salvação. E aí vão fanatizando e piorando a terra, piorando o mundo. Aí ficam uns contra os outros cada vez mais. E o jovem fanático se torna mais cheio de juízo do que qualquer outra pessoa. Ele é apaixonado, e aí, ao invés de se apaixonar por Jesus, ele se apaixona pela religião que lhe foi ensinada de maneira perversa e distorcida, e diabólica até, e se torna 2 vezes mais filho do inferno, segundo Jesus disse, do que aquele que levou para ele essa má notícia, essa má informação que não é boa nova, que não é notícia de evangelho, não é segundo Jesus, não é graça de Deus, não é acolhimento de Deus, não é amor de Deus. Ou às vezes são os pais que fazem isso contra os filhos, e aí os filhos vão ficando cada vez com mais raiva, não querem nem saber, nem ouvir falar de Deus, por causa dos pais. Às vezes são famílias que eram até legais, famílias extensivas, tios, primos. E aí alguém é convertido ao fanatismo e se torna 2 vezes mais filhos do inferno do que aqueles que supostamente levaram essa desinformação, essa fake news, que não é good news do evangelho, para o indivíduo. É a família. Tinha um vínculo tão bom entre primos, tios, todo mundo se esfacela. Aonde o cara chega, tudo fica ruim. Todo mundo começa a se retirar. Começa a dizer, olha, onde o fulano estiver, eu não vou mais. Ele é um espalha-grupos, aonde quer que chegue. E no trabalho, ele antes era tão bem relacionado, agora só se relacionam com eles os profissionais do mesmo lugar que sejam tão fanáticos quanto ele. Aí se juntam, criam uma panelinha para julgar os outros. E aí você pode multiplicar. Eu já vi até queixa em time de futebol dos mais profissionais do Brasil, dizendo, os outros jogadores não cristãos evangélicos, me dizendo, pô, fulano, antes de se converter, era um cara da pesada, mas agora que ele é da igreja, ele só conversa com fulano de tal, que também é crente, não fala com mais ninguém aqui, entra nos vestiários estranho, está sempre cheio de advertências, não ri de mais nada, não participa de coisa alguma, ou a gente faz a oração que ele faz, ou ele não aceita dar as mãos e orar o Pai Nosso com a gente, porque ele diz que isso não é coisa de crente. E, meu Deus, o que fizeram com esse cara que era tão legal? Até a performance dele como jogador piorou, a criatividade diminuiu. Eu já ouvi isso tantas vezes. No Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Palmeiras, em outros lugares por aí, no São Paulo. E pessoas dizendo isso de crentes, na seleção brasileira, porque os caras pioraram, porque viraram 2 vezes pior do que qualquer coisa.